Fala galera, como que vocês estão? Vocês estão bonzinho? Para vocês que não me conhecem, muito prazer. Eu sou o André Felipe e esse é o canal Futináticos. E no vídeo de hoje vamos trazer histórias dos técnicos que dirigiram os quatro grandes de São Paulo. Mas antes de mais nada, quero pedir um favorzão para vocês. Deixem seu like no vídeo, se inscreva no canal, e isso vai ajudar muito com que esse humilde canal cresça e traga um conteúdo cada vez melhor para vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os técnicos que dirigiram os quatro grandes de São Paulo. Informações, estatísticas, títulos, gols, imagens e muito mais. Vale muito a pena assistir esse vídeo até o final. Então, vamos parar de conversa e bora pro vídeo. Vamos começar com o técnico Aimoré Moreira. Nos clubes paulistas, Aimoré teve o maior êxito na equipe do Palmeiras. Como goleiro do antigo Palestra Itália, conquistou o Campeonato Paulista de 1934. Já como treinador, foram duas passagens que somadas dão um total de 193 jogos à frente do Verdão. O título mais importante conquistado por ele foi a Taça Gomes Pedrosa de 1967, o torneio também chamado de Robertão, que mais tarde seria reconhecido pela CBF como título de campeão brasileiro. No Corinthians, também foram duas passagens como treinador, entre os anos de 1968 e 1971. Foram 55 partidas disputadas e um título conquistado. O Torneio do Povo, ano de 1971, aquela competição que reunia os times que possuíam as maiores torcidas do estado, e foi disputada entre 1971 e 1973. No São Paulo, assim como nos rivais, no tricolor foram duas passagens. Contudo, eles foram bem mais discretas. No total foram 63 jogos à frente do São Paulo, que renderam 28 vitórias, mas nenhum título à frente do clube. Curiosamente, Aimoré treinava o tricolor paulista quando foi convidado a assumir a seleção brasileira, que seria campeão do mundo de 1962. No Santos, o treinador passou no ano de 1952, mas teve uma temporada com pouco destaque. É importante ressaltar que, além dos considerados quatro grandes de São Paulo, o treinador também teve passagens pela Portuguesa. Segundo nome da nossa lista, Carlos Alberto Silva. Campeão brasileiro em 1978, dirigindo o Guarani em uma final contra o Palmeiras, Carlos Alberto Silva chega à capital paulista e o seu primeiro time foi o São Paulo, com duas passagens entre 1980 e 1981, 1989 e 1990. Posteriormente, treinou o Palmeiras em 1984, o Corinthians em 1991 e o Santos em 2000. Pelo Quarteto de Ferro, conquistou títulos somente no tricolor paulista. Das duas vezes que treinou o São Paulo, garantiu o Campeonato Paulista, o primeiro em 1980 e o segundo em 1989. Oswaldo Brandão. O terceiro nome da nossa lista talvez seja uma das poucas pessoas, se não a única, a ser lembrada com carinho pelas torcidas de Corinthians e Palmeiras. O técnico, considerado por muitos um dos melhores brasileiros da história, conquistou títulos importantes pelas duas equipes e ainda levantou o caneco pelo São Paulo. No Corinthians, pode-se dizer que Oswaldo Brandão iniciou e encerrou a fila de 23 anos por um título oficial. Brandão havia deixado o campo e era gerente de um cinema quando foi convidado em 1954 pelo presidente corintiano Alfredo Trindade para treinar a equipe. A aposta deu certo e Brandão conquistou o quarto centenário, equivalente ao Campeonato Paulista naquela época, justamente contra o Palmeiras, seu último clube até o momento. Consagrado como técnico, conseguiu alcançar o objetivo em 1977. Ele era o comandante da equipe que venceu a Ponte Preta na final do Paulista daquele ano e tirou o Corinthians da fila com um gol marcado por Basílio. Pelo Palmeiras, conquistou os paulistas de 47, 59, 72 e 74. Porém, as maiores vitórias foram os três campeonatos brasileiros dos nomes conquistados pelo Verdão. O primeiro foi em 1960, até então a Taça Brasil. Mais tarde, o time viria ainda a ser chamado de Academia, por representar a seleção brasileira em um amistoso contra o Uruguai. Brandão também fez parte da segunda Academia entre 72 e 73. No São Paulo, Oswaldo Brandão também deixou a sua marca vencedora. Ele treinou o tricolor em duas oportunidades, uma em 1963 e a outra em 1971, ano em que conquistou o Paulista, seu único título pela equipe. Se no trio da capital Brandão conquistou títulos em todos os times, no Santos a sua passagem não foi tão gloriosa. Ele treinou o time do Peixe entre os anos de 1948 e 1950, sem levantar nenhum caneco. O quarto nome da nossa lista é Rubens Minelli.
Minelli foi um dos grandes técnicos brasileiros da década de 70, ao lado de Oswaldo Brandão. Ele conquistou um feito inédito na época, ao vencer 3 campeonatos brasileiros consecutivos, em 75 e 76 pelo Internacional e em 77 pelo São Paulo. O Verdão foi o primeiro entre os grandes times de São Paulo a ter Minelli como técnico em 1969. No ano em que chegou ao Palmeiras, o treinador conquistou a taça Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão daquele ano. Além do campeonato, fez o time levantar também o caneco do troféu Ramon de Carranza, em excursão feita pela Europa naquela época. Rubens Minelli comandou o Verdão em mais 2 passagens. A segunda aconteceu entre 1982 e 1983, enquanto a terceira ocorreu entre 87 e 88, ambas sem conquista de títulos. O tricolor foi o segundo time da capital paulista a ser dirigido pelo técnico. Minelli ficou no São Paulo entre 77 e 79 e foi lá que alcançou um feito inédito para o treinador da época. Em seu primeiro ano de clube, conquistou mais uma vez o caneco nacional para o São Paulo. Com esse feito, Minelli tornou-se o primeiro treinador a vencer 3 campeonatos brasileiros consecutivos. No Corinthians, a passagem foi curta e aconteceu em 1986. O treinador assumiu o time no início daquele ano e fez uma campanha fraca no início do primeiro turno do Paulista, ocupando na 5ª colocação. No segundo veio a reação e o clube conseguiu garantir a vaga para as semifinais daquele ano. Porém, o time foi eliminado pelo Palmeiras e assim Minelli foi demitido pelo Timão. O Santos foi a última passagem de Rubens Minelli entre os grandes do estado. Sua passagem por lá aconteceu em 1992, por sinal, teve uma duração curtíssima de apenas 6 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Rubens Minelli foi contratado pelo time da Vila em janeiro daquele ano, e no início de fevereiro já não era mais o treinador do Santos. O quinto e último nome da nossa lista, Oswaldo de Oliveira. Dos técnicos citados nesse vídeo, Oswaldo de Oliveira é o que tem o trabalho mais recente pelos clubes paulistas, e é o único que está em atividade no momento como treinador. Foi no Timão que Oswaldo de Oliveira começou a sua carreira como técnico. Ele era auxiliar de Vanderlei Luxemburgo e em 99 recebeu a oportunidade do Corinthians para iniciar sua carreira como treinador. Oswaldo foi campeão paulista e brasileiro com o Timão e já no ano seguinte comandou o time em uma conquista considerada histórica para a torcida corintiana, o famoso Mundial de Clubes de 2000. Voltou ao Timão em 2016, ano em que o Corinthians fez várias trocas de técnicos após a saída de Tite, mas não conseguiu fazer a equipe engrenar e foi demitido no fim da temporada. Depois de uma trajetória vitoriosa no Corinthians e no Vasco, Oswaldo de Oliveira foi contratado pelo São Paulo em 2002. Ele comandou uma equipe estrelada do tricolor do Morumbi com Kaká, ainda uma jovem revelação, Ricardinho e Rogério Ceni. Com o mesmo time, Oswaldo conquistou o Supercampeonato Paulista de 2002, batendo o Ituano na final do torneio. Logo depois, classificou a equipe em primeiro lugar na fase final do Brasileiro daquele ano. No entanto, foi eliminado nas quartas de final para o Santos de Robinho. No Santos foram 2 passagens de Oswaldo de Oliveira no comando, e em nenhuma delas o treinador conquistou títulos. A primeira aconteceu em 2005, logo após Vanderlei Luxemburgo deixar o time para assumir o Real Madrid. Naquela oportunidade, Oswaldo treinou o clube da Vila por 3 meses, e logo no começo de março foi demitido com apenas 16 partidas à frente do clube, sendo 9 vitórias conquistadas. Na segunda passagem em 2014, o técnico teve o melhor aproveitamento, levou a equipe para a final do Campeonato Paulista daquele ano, mas foi derrotado pelo Ituano nos pênaltis. Oswaldo foi eleito o melhor técnico daquela edição do campeonato, que ficou marcada pela goleada aplicada contra o Corinthians por 5-1 na primeira fase. No começo de 2015, Oswaldo foi anunciado pelo Palmeiras, que tinha Paulo Nobre como presidente e Alexandre Matos como diretor de futebol. O Alviverde iniciava aquela temporada com várias contratações, entre elas o meio atacante Dudu, jogador que foi disputado por Corinthians e São Paulo. Oswaldo começou bem o trabalho e levou o seu time até a final do Campeonato Paulista daquele ano contra o Santos. O Verdão venceu o primeiro jogo de ida por 1-0, mas desperdiçou a oportunidade de matar o confronto. Na partida de volta, perdeu por 2-1 e nos pênaltis o Santos conquistou o título na Vila Belmiro. Pela segunda vez consecutiva, Oswaldo de Oliveira ficava com o vice-campeonato do Paulistão. Muito legal o vídeo, né, pessoal? É bacana a gente saber histórias do passado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário. Não esqueçam de se inscrever no canal. Dê essa moral pro André aí. Muito obrigado pela força, pelo carinho. Tamo junto. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.